Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo mais uma vez aqui com mais uma questão do Enem 2020, tá? E uma questão, essa aqui é uma questão bem legal, é uma questão que tem um grau de complexidade bacana, né, que envolve ali conceito de pressão, razão, escala, é bem interessante, tá? Então vamos lá. Questão 135, tá? A Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo desta torre em escala de 1 para 100. Tá? Então quer dizer que a razão entre o comprimento é de 1 para 100, ou seja, cada 100 ele utiliza uma unidade. Tá? Usando os mesmos materiais, cada dimensão linear em escala de 1 para 100 do monumento real. Considere que a torre real tem a massa M torre, tá? Então a massa da torre, e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P de torre, né? Então a pressão da torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa M do modelo, e exercerá uma pressão P do modelo. Tá? Então vamos ver aqui o que ele pede sobre essa questão. Tá? Então, como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo, ou seja, o modelo? Ou seja, qual é a razão entre a pressão da torre real e a pressão do modelo? Tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, a gente precisa entender o que é pressão. Né? A pressão é a distribuição de uma certa força, tá, sobre uma certa área. E nesse caso, a gente está falando da força peso, né? Então, peso da torre, o peso do protótipo sobre a sua área, né? E a gente viu que o que é a força peso, né? Força peso, ela nada mais é que a massa de um corpo vezes a sua gravidade, né? Ou vezes a gravidade da Terra, dividido então pela área, tá? E a gente chega então nessa relaçãozinha aqui de comportamento de massa vezes gravidade sobre a área para determinar uma pressão, tá? Contudo, as informações que nós temos nessa questão, tá, fazem referência às dimensões, né, ou à escala que está sendo utilizada, né, e não a massa do corpo. A gente não tem essa massa do corpo. Porém, são utilizados os mesmos materiais. E isso aqui apresenta uma relação interessante. Se eu estou usando os mesmos materiais, tecnicamente as propriedades são as mesmas. Então eu posso afirmar que a massa específica desse material, ou densidade, é a mesma. E a densidade, ela é dada por massa dividido pelo volume. Tá? Então, massa, tá, dividido pelo volume, eu tenho a densidade do material utilizado. Eu vou precisar da massa, tá? Eu vou precisar da massa. Então a gente vai isolar a massa nessa relação. Isolando a massa, nós teremos que massa é igual a densidade vezes o volume. Tá? Então, substituindo na nossa expressãozinha, a gente vai ter a seguinte relação. Tá? Pressão vai ser igual a massa específica vezes o volume vezes a gravidade dividido pela área. Mas agora vem uma questão bem interessante, tá? Vem uma questão bem interessante, né? O que é o volume? Tá? Pessoal, volume é a área vezes a altura, tá? Área da base vezes a altura. Ou seja, a gente tem que a massa específica vezes a área vezes a altura, então isso aqui representa o volume, vezes a gravidade, dividido pela
própria área. Então a gente pode estar simplificando área com área e a gente chega nessa relação aqui bacana, tá? Então a pressão vai ser igual a ρ vezes gravidade vezes a altura. Olha que legal, né? Essa expressão que nós temos aqui, certo? Então, como ficaria o cálculo das duas, né? Eu preciso da pressão exercida pela torre e a pressão do modelo, né? Então, a pressão da torre, vamos fazer aqui embaixo, né? A pressão da torre, ela vai ser dada pela massa específica do material, né? Ou densidade média do material utilizado, tá? Vezes a gravidade, vezes a altura da torre. Tá? E agora, e a do modelo? Né? Como que fica a pressão exercida pelo modelo? Ou pelo protótipo? A massa específica é a mesma, a gravidade também, só que vamos usar aqui a altura do modelo. A altura do modelo, tá, pessoal? Ele diz que foi feito em escala de 1 para 100, ou seja, ele toma a razão de 1 para 100, então é a centésima parte. Tá? Então a gente pode estar afirmando nessa situação, tá, que a altura do modelo, tá, vou colocar aqui a altura do modelo, ela é 1/100 ou 1 para 100 da nossa altura da torre. Tá? E nós geraríamos, então, essa terceira expressão, né? Rho vezes G vezes H da torre, dividido por 100. Tá? Olha que bacana. Agora a gente consegue fazer o que ele pede, né? Ele quer que a gente determine a razão, né? A pressão exercida pela torre dividido pela pressão exercida pelo modelo. Tá? Então, nós teremos ρg vezes h da torre, a altura da torre, dividido por ρg h da torre, dividido por 100. Tá? E desta forma, a gente pode aplicar algumas simplificações. Olha, a massa específica ou a densidade é a mesma, né? A gravidade é a mesma e a altura da torre é a mesma. A gente sobrou aqui essa divisão por 100. Então, a nossa razão ela ficou sendo 1 por 1 dividido por 100. Né? Divisão de duas frações. Nós temos aqui, mantém a primeira, que é 1, multiplica pelo inverso da segunda, que é 100 sobre 1, e nós temos que a razão entre as pressões é de 100, ou seja, a pressão da torre ela é 100 vezes maior que a pressão exercida pelo modelo. Tá? Aqui nós temos alternativas, note que eu cheguei em 100, né? Então aqui é importante que ele apresenta a resposta em notação científica, né? Ou potência de base 10. Então nós temos aqui que 100, ele nada mais é que 10 elevado ao quadrado, tá? Então a nossa resposta é a alternativa C, tá? Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado, né? São conceitos interessantes, não é uma questãozinha simples, né? Ela envolve bastantes conceitos, tá? Caso você tenha gostado, eu peço que você deixe seu like, se inscreve no canal para ter acesso a mais conteúdo sobre o Enem, sobre o ENAD, o que você procurar, tá? Grande abraço, fui!